Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast. Hoje, em clima de Outubro Rosa, vamos conversar sobre a conscientização do câncer de mama. E para isso, eu tenho a honra de chamar a doutora Amanda, ginecologista, para conversarmos mais a fundo sobre a prevenção, diagnósticos e os desafios que as mulheres enfrentam. Doutora Amanda, conta um pouquinho para nós sobre a sua formação. Tudo bom, Ana? Primeiro de tudo, queria agradecer o convite de estar aqui, da gente falar desse tema tão importante, né? Que é onde a gente tem a oportunidade realmente de ajudar e fazer diferença na vida das mulheres. Eu me formei na Universidade Positivo faz 6 anos já, e a minha parte de atuação na área de ginecologia e obstetrícia já faz 4 anos, incluindo minha residência, que foi no Hospital Nossa Senhora das Graças, onde eu atuo hoje ainda, né? Além das clínicas da Idelprev, da Alphaclin e da Policlínica Guaratuba lá de Colombo. Então, são esses os lugares que eu tô atuando hoje, tanto na área de ginecologia quanto na área de obstetrícia. Doutora, conta um pouquinho pra gente o que é o câncer de mama e por que ele é tão prevalente? Então, o câncer de mama, ele é uma alteração do crescimento celular de uma célula saudável que, por algum motivo, ela perde a capacidade de se autorregular, da parte do crescimento dela e da parte, principalmente, dela sofrer a morte celular. E por isso ela acaba crescendo de forma desgovernada e criando câncer de mama, assim como outros tipos de câncer, né? Então, a gente tem essa campanha do Outubro Rosa porque estima-se que 1 a cada 8 mulheres que vivam até os 75 anos vão ter o diagnóstico de câncer de mama. Em termos anuais, ali, cerca de 70 mil novos casos são diagnosticados todo ano no Brasil, e a região sul e sudeste é onde tem um aumento dessa incidência. Ele é mais prevalente a partir dos 50 anos de idade, né? Então, por isso que a gente começa um rastreio mais nessa faixa etária, mas é o câncer que tem a maior mortalidade por câncer nas mulheres, e é o câncer que tem a maior incidência, tirando os cânceres de pele não melanomas, que também tem o maior diagnóstico na população feminina. E doutora, fala pra nós quais são os principais fatores de risco do câncer. Então, o principal fator de risco dele, pela própria incidência, pelo curso da doença, é a idade, que é um fator que a gente não consegue mexer. Então, a partir de 50 anos, a gente tem que começar, principalmente, a ficar atenta em relação a isso, né? Não é que não possam existir casos antes, existem, mas ele começa a ter uma incidência maior a partir dos 40 e a maior idade de risco é a partir dos 50 anos. Além disso, a gente tem os fatores modificáveis, né? Que são os hábitos de vida, principalmente. Então, você ter uma alimentação saudável, você fazer prática de exercícios físicos, não fazer uso de bebida alcoólica, tabagismo, são fatores protetores, porque se você fizer isso, são fatores que aumentam o teu risco, né? A exposição, por ser um câncer hormonal, ele tem essa questão ligada com o hormônio, tanto o hormônio da mulher ao longo da vida, quanto hormônios de fora. Então, quanto mais cedo você menstruar, mais anos você vai ficar exposta às alterações hormonais do próprio corpo. Então, menarca precoce, menopausa tardia, não ter gestações também é um fator de risco, né? O próprio uso de hormônios externos também a gente sabe que aumenta um pouco esse risco de câncer. E a gente sabe que hoje também, né, como foi o mês do Setembro Amarelo, de incentivação à amamentação, a gente sabe que a amamentação é um fator protetor. Doutora, você falou sobre os hormônios de fora. O que seriam esses hormônios? Então, tudo que a gente ingere de fora, né? Então, principalmente hoje a gente tem os anticoncepcionais na fase da mulher em vida reprodutiva, né? E a terapia de reposição hormonal. Então, a gente sabe que existe essa relação do câncer de mama com a parte hormonal, né? Mas que se você não usar eles, por exemplo, o anticoncepcional, você também vai estar exposta aos hormônios do teu próprio ciclo menstrual, né? Então, não tem muito como escapar. Sim. Doutora, fala pra mim quais exames que são, assim, extremamente principais para as pessoas fazerem para detectarem ou, né, se estão com suspeita de câncer de mama. Então, assim, o câncer a gente tem que separar entre o rastreio, que é quando a gente vai procurar a doença em pacientes que não têm sintoma, que não tem clínica nenhuma, e exames de diagnóstico quando a paciente vem com uma queixa de tô com um nódulo, tô com alguma alteração na mama, que daí já são diagnósticos mais tarde, né? Mas o rastreio, o exame de rastreio no Brasil e no mundo é a mamografia. Ela é a única tecnologia de imagem que tem impacto em diminuição da mortalidade. Então, é um exame que
essencial no rastreio do câncer de mama. É ela que detecta alterações precoces, principalmente de microcalcificações, que a gente chama, né, que só aparece nesse tipo de exame, antes mesmo de você ter algum nódulo, de você ter alguma alteração do próprio câncer. Então, infelizmente, as pacientes perguntam, mas eu vou ter que fazer, é chato o exame, aperta a mama. É um exame chato, realmente, é um exame que tem radiação também, né, em pequenas quantidades, mas é um exame que é insubstituível, não tem como você fazer o rastreio por outra forma de exame. Então, precisa ser feita a mamografia, né? Então, para vocês que estão, né, questionando ou estão com dúvida do seu diagnóstico, a gente tem a nossa empresa, a Todos Med, onde você pode estar indo, ligando ou também mandando mensagem no WhatsApp, onde a gente consegue estar agendando todos os seus exames de mama, como ecografia e mamografia. Doutora, conta para nós um pouquinho. Já viu algum caso de algum paciente, algum familiar? No consultório aparece bastante, porque o ginecologista é o médico da mulher, né? O primeiro contato é quem vai pedir os exames de rotina dela, né? É importante que a rotina mudou, inclusive esse ano. A partir de 2025, a rotina do Ministério da Saúde mudou. Então, antes, as sociedades, a Febrasgo, a Sociedade de Radiologia, Mastologia, já preconizava o rastreio anual, preferencialmente, né? A partir dos 40 anos e até os 74 anos. Depois dos 74 anos, depende muito da expectativa de vida daquela mulher. Então, se ela já tem outras doenças, que ela provavelmente vai morrer dessa doença antes de 7, 10 anos, não teria o critério para a gente continuar o rastreio. Mas se é uma mulher saudável, ativa, que não tem outros históricos, daí a gente mantém o rastreio conforme ela tiver essa expectativa de vida. E antes, no Ministério de Saúde, era dos 50 aos 69 anos de idade. Agora, esse ano, o Ministério da Saúde preconizou que é direito da mulher fazer a partir dos 40 anos, então dos 40 aos 49 é uma decisão compartilhada com o médico para fazer, e ele ampliou o rastreio até os 74 anos também, né? Então, mulheres dessa faixa etária, a gente sempre tem que lembrar de pedir, conversar, se tem a possibilidade de fazer que seja feito esse exame. E muitas delas já chegam com exames de fora, né? A principal alteração dos exames, ele vem numa classificação de BIRADS, que a gente chama, que é do 0 ao 6. A maioria vem com BIRADS 3, que são achados provavelmente benignos, mas que a gente tem que ficar de olho, tem que seguir mais de 6 em 6 meses, né? Mas acontece delas virem bastante com esses achados e às vezes com os achados de 4 ao 5, que daí já são maior a chance de ter um câncer de mama, né? Eu atendi no consultório uma paciente que veio trazida pelas sobrinhas, né? Uma paciente já bem idosinha, já era acamada, que já tinha uma clínica de um nódulo duro, que já estava fazendo alteração de pele, então não foi nem no exame, né? A gente pediu o exame para fazer o diagnóstico, mas que talvez seria uma paciente que a gente teria que pensar qual o benefício dela fazer esse diagnóstico. E doutora, fala pra gente sobre o autoexame, né? O toque, que geralmente as mulheres se tocam e sentem, né? Um nódulo, alguma coisa, e se elas saem desesperadas atrás de uma solução para saber o que é, né? Sim, a campanha do Outubro Rosa ficou muito famosa por conta disso, né? Que tinham aquelas camisetas incentivando o toque, incentivando o autoexame, mas hoje a gente sabe que o autoexame, ele é controverso, ele não tem recomendação de ser feito, né? Nem o autoexame, nem o exame do médico, inclusive eles não têm um benefício claro em relação a isso, e às vezes as mulheres esperam ter alguma alteração do autoexame para procurar ajuda médica, né? Que não é isso que tem que ser feito. Ele não é um exame de triagem. Então, quando você sente alguma coisa, já é algo que está crescendo há muito tempo. O ideal é que a gente faça o rastreio antes de você ter esses sintomas, né? E como sintoma seria, por exemplo, você sentir o próprio caroço, que é o que a maioria percebe, né? Mas às vezes tem alguma secreção que tá saindo da mama, às vezes tem alguma alteração de pele, alguma coisa de diferente, né? Então tudo isso tem que ficar de olho, mas o ideal é que não chegue nesse estágio. Lógico, se isso acontecer, é melhor ser diagnosticada ali do que mais tarde. Mas o ideal é que ela mantenha a rotina de acompanhamento dela. Quais são as etapas desse rastreio? O rastreio a gente faz com a mamografia, né? Em pacientes mais jovens, às vezes a gente, entre 40 e 49 anos, precisa complementar, porque ela ainda tem muito tecido mamário. E a mamografia é boa para ver mais tecido de gordura, que é mais tardio. Então, às vezes, a gente precisa complementar com a ecografia nesse período, né? Daí, vindo uma suspeita, algo que você precise descartar, que é câncer, algo que venha com uma forte suspeição de câncer, daí ela faz o exame da biópsia, que precisa de uma amostra de tecido para dizer se aquilo é um nódulo benigno ou se é realmente um câncer que ela precisa ser encaminhada e tratada.
Tem casos masculinos de câncer de mama? Então, os homens, eles respondem por cerca de 1% de todos os cânceres de mama, né? Não existe um rastreio para eles por conta disso. Se são pacientes homens que têm já sabidamente aquela mutação da Angelina Jolie, do Sim. BRCA1 e BRCA2, ou que tem o quadro de ginecomastia, que é quando eles têm uma glândula mamária maior, daí a gente tem que ficar de olho. Mas não existe um rastreio para essa população, porque é muito baixo a incidência do câncer nos homens. Os hormônios externos, o anticoncepcional aumenta esse risco, doutora? Ele aumenta o risco relativo, né? Então, assim, não é que vai dobrar o teu risco de ter câncer de mama. Como eu falei, você estar menstruando, estar tendo o seu ciclo normal, você também está exposto aos hormônios que são relacionados ao câncer de mama, né? Então, você usar o anticoncepcional, você manter os teus ciclos, são coisas que vão afetar no aumento relativo desse câncer de mama, né? Então, a forma de não ser exposta a isso seria você ficando gestante, uma gestação Sim. atrás da outra, né? Todas as dores que a gente sente na mama é sintoma de câncer? Isso é engraçado, até porque as pessoas vêm muito com essa queixa de ai, minha mama tá doendo, tô assustada, tô com medo. E na verdade, a dor não é um sintoma que a gente relaciona com o câncer de mama, né? A maioria deles não dói realmente. A gente tranquiliza a paciente que não dói, principalmente não dói dos dois lados, né? Dói se for no local. E a dor pelo câncer de mama é porque ele comprime algum nervo, comprime alguma terminação ali local. Então, é uma dor num ponto específico da mama, né? Não é aquela dor que a gente sente às vezes quando vai menstruar, Sim, que dói persiste, muito. que dói, que fica tipo com a mama pesada, assim, isso não. Então, a dor não é um sintoma que a gente relaciona já de imediato com o câncer. O histórico familiar é de fato um fator de risco? Então, a gente sabe, é muito falado, né? A gente se preocupa quando tem alguém na família que tem esse diagnóstico, principalmente se for alguém jovem. Hoje a gente sabe que de 90% a 95% dos cânceres de mama são cânceres esporádicos. Então, ninguém tem na família e acabou acontecendo em você, né? Os outros são hereditários ou genéticos, que a gente chama, mas a história familiar da paciente é importante pra gente. Quando ela tem uma história positiva, principalmente de familiar de primeiro grau, mães, irmãs, familiares mais tardios, se for principalmente algum homem na família que teve um câncer de mama, isso também acende um sinal de alarme pra gente, mas não é o principal fator, né? Lógico, se ela tem uma história positiva, a gente fica de olho, mas não são todas as pacientes que têm uma história negativa que podem ficar tranquilas, elas têm que fazer o rastreio. E daí a gente classifica a história familiar e entra na classificação de ser uma paciente de um risco habitual, que é a maioria das pacientes, para ser um risco moderado ou uma paciente de alto risco para câncer. E para você que está assistindo esse pod hoje com a gente, segue a gente aqui no nosso canal, acompanha a gente nas redes sociais, Todos Med, tá? Doutora, eu fiz uma caixinha de pergunta no nosso Instagram e eu tenho uma pergunta aqui. A prótese de mama pode estourar fazendo o exame? Fazendo o exame é muito difícil, né? Porque não é um impacto grande, a gente faz com... O técnico faz ali numa técnica correta, né? O que acontece é que a prótese, às vezes, pode dificultar você ver algum sinal de câncer muito pequeno, né? Isso depende se ela é por baixo do músculo, por cima do músculo, né? Porque daí você tem que tentar afastar a prótese para conseguir ver o tecido ao redor dela. Tenho mais uma perguntinha aqui. Depois do tratamento, a mulher pode voltar a ter uma vida normal? Depois do tratamento, ela vai seguir a vida normal ali, mas ela nunca pode perder o segmento. Então, ela é uma paciente que vai de 6 em 6 meses consultar com o mastologista, consultar com o oncologista dela. Ela não pode perder o segmento, porque ela pode ter o câncer de novo, um novo câncer ou uma recidiva desse câncer. Então, é uma paciente que, assim, se ela tirou todo o tecido mamário, que a gente chama de pacientes mastectomizadas, ela não faz a mamografia de rastreio dessa população que a gente comentou, mas ela tem que fazer exames a cada 6 meses, mais ou menos, ali. Além dos exames do diagnóstico que ela vai fazer para ver qual o tipo histológico do câncer dela, ela faz normalmente de 6 em 6 meses pro resto da vida ali. Doutora, tira uma dúvida para mim. O câncer, quando ele é de fato curado, né? Ele pode voltar em outra região do corpo ou ele volta na mama? Então, a gente nunca fala que o paciente curou do câncer de mama. A gente fala sobre sobrevida livre da doença, porque é um paciente que
tem uma alteração, tem um risco e precisa ser acompanhado, né? Então, pode acontecer de voltar no mesmo lugar, de ter um novo câncer de mama na outra mama, por exemplo, voltar no mesmo lugar que ela já teve, ou ter o que a gente chama de metástase, que é um sinal da doença em outros lugares, né? Então, faz parte da rotina de quem já teve também fazer esse segmento dos lugares mais prevalentes, que aí o oncologista e o mastologista vão discutir quais são os melhores exames para isso. Mas a gente não considera assim, uma paciente curada que pode sumir no mundo. Ela tem que ficar lá acompanhando casa com o médico. Sobrepeso aumenta o risco? Aumenta, é um dos fatores, assim. O sobrepeso, além de você ter uma maior produção de estrogênio nesse tecido periférico, no tecido adiposo, né, que faz a aromatização e transforma gordura em estrogênio, você tem a própria reação inflamatória de você ser uma pessoa que não está com peso adequado. Então, sobrepeso, obesidade, aumentam a inflamação, aumentam o risco de qualquer tipo de câncer, né? Então, tem que ter um hábito saudável e o Outubro Rosa é para isso também, né? Não só para a gente lembrar de fazer os exames, mas lembrar de que tem fatores que a gente consegue modificar na doença. Então, fazer exercício físico, pelo menos 30 minutinhos ali, 5 vezes na semana, caminhada, qualquer tipo de exercício físico, né? Ou 50 minutinhos 3 vezes na semana. Para começar, não precisa ser academia, pode ser algo que você goste, mas tem que ser feito. Alimentação saudável, não pode, teoricamente, não pode fazer nenhum uso de álcool, né? Sim. Nem o social, que a gente sabe que piora o estado inflamatório ao todo ali, né? E principalmente cigarro também não. Tá, e doutora, fala pra mim, como que as pacientes lidam com esse diagnóstico? A doutora já chegou a dar um diagnóstico desse pra alguma paciente? Normalmente não é o ginecologista que vai dar o diagnóstico, né? A gente vai acender o alarme e falar, olha, a gente tá com um caso suspeito, pode ser que seja isso, e a gente precisa fazer uma biópsia para confirmar. Então, normalmente, quando ela faz essa biópsia, ela já vai direto pro mastologista, que é quem vai definir a conduta de ser cirúrgico, de ser só quimioterapia, radioterapia, ele e o oncologista vão definir. Então, normalmente, a gente faz aquele preparo, né? Olha, veio uma alteração no teu exame, tem tanto por cento de chance de ser uma alteração maligna, né? Preciso que a gente faça uma biópsia para confirmar. Então, normalmente a gente prepara o terreno para daí o médico que vai acompanhar ela nesse tratamento comentar sobre o diagnóstico mesmo, né? E a doutora já viu algum caso na faculdade ou, né, nas clínicas de menores, 15, 14, 13 anos, com câncer de mama? Existe. A gente pegou um no consultório há pouco tempo também, que ela veio porque ela sentiu alguma coisa de diferente, né? A gente sabe que nessa faixa etária a gente, sentiu alguma coisa, deve ser um fibroadenoma, que é o que é mais comum, né? Que é um nódulozinho, que é benigno, não precisa tirar, só tira se ele cresce muito, mas acompanha. E a gente pediu o exame, né? Toda vez que a gente tem um nódulo, a gente tem que pedir um exame de imagem para especificar as características desse nódulo, e veio com alta suspeição para câncer. E daí é um diagnóstico difícil, né? Porque é alguém que não é rastreado, porque a incidência é muito baixa, e é alguém que a gente tem que falar sobre o futuro reprodutivo dela também. Com 15 anos, 20 anos, já tem que definir certas coisas. Então, se ela fizer uma quimioterapia, ela já entra como se fosse numa menopausa precoce, já cai a taxa de fertilidade. Então, é uma paciente que a gente tem que conversar sobre possibilidades de fazer, dependendo do perfil da paciente, um congelamento de óvulos para preservar o futuro reprodutivo, né? Para ela ter a possibilidade. Ela não precisa escolher se ela quer ser mãe agora ou não. Mas ela precisa ser conversado sobre a possibilidade também e de como a gente pode contornar isso, né? Para ela não perder essa chance. E todo nódulo, a doutora acha que é algum sinal? Porque eu já vi casos de ter muitos nódulos, só que às vezes é gordura, às vezes é o câncer mesmo. O nódulo, na maioria das vezes, ele é benigno, né? Os nódulos que a gente palpa ali no exame, principalmente porque são pacientes que estão fazendo o rastreio. E essa é a dificuldade do autoexame. Normalmente você palpa o tecido mamário e quem não tá habituado acha que aquilo é um nódulo, porque às vezes a gente tem mais tecido num ponto específico do que no outro. Então, até pro médico é difícil, né? Quando a gente tá, por exemplo, eu fico com os alunos também da universidade, quando eles palpam, eles, senti um nódulo. E normalmente é o tecido mamário, né? Então, Sim. a própria profissional da saúde não tem essa capacidade de identificar no exame, então para paciente fazer o exame em casa é muito mais difícil, né? Mas
todo nódulo que a gente palpa, a gente pede exame de imagem para esclarecer, né? Normalmente é o fibroadenoma, que são tumores benignos. Cisto é muito comum de ter também, normalmente a gente não palpa, mas é algo que vem nos exames. E normalmente não é, né? Quando é um nódulo que é mais endurecido, é um nódulo. Pela característica do nódulo, a gente já fica assim, acho que é um nódulo mais suspeito. A maioria deles não é, mas precisa ser sempre investigado um nódulo. Tá. E doutora, diga pra mim, tem algum outro sintomas sem ser o do nódulo? Sem ser da mama, que a paciente, às vezes, da mama, ela está com câncer de mama, mas ela não se palpou, não sentiu e não desconfiou. Algum outro sintomas, queda de cabelo, alguma coisa, antes disso ou não? Só quando é muito tardio. Porque a mama, por ser um órgão externo, né, é diferente de um câncer de intestino, que você vai sentir alteração no teu hábito intestinal, vai sentir, às vezes, dor, desconforto, porque é dentro de você. A mama, por ser um órgão externo, ela só vai fazer sintoma sistêmico, que a gente chama, né, de ter alguma alteração, perda de peso, que as pessoas relacionam muito com o câncer, né, quando ela já tá no estágio muito avançado. Então, é um dos sintomas, mas não é isso que precisa ficar atento, porque daí já é um diagnóstico difícil, um tratamento que vai ser mais agressivo, né? Uma sobrevida que tem menor chance de fazer o controle da doença. Uhum. Toda vez que a gente sente um nódulo, eu fiz a semana passada, senti um nódulo, eu fiz um exame, senti outro na outra mama. Toda vez que eu senti, eu preciso fazer o exame? Se você fez, por exemplo, senti um e fiz o exame, depois senti outro. Você tem um exame recente, né? Então, o câncer, ele não surge de um dia para o outro, né? Ele começa numa alteração celular, daí ele vai crescendo, 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 e daí gera o câncer, né? Existe alguns outros tipos de tumores que têm crescimento rápido, tipo o tumor filóide, que daí ele cresce, assim, de uma hora para outra você tá com um nódulo enorme. Mas na maioria das vezes não, né? Então, quando você sentir um nódulo, o ideal é que você vá no médico antes de fazer o exame, que daí o médico palpa, vê se tem algum outro, vê se tem alguma área que quer que fique mais de olho, pra daí você fazer o exame, né? Pra indicar também o exame correto. Porque não adianta você ter 20 anos e fazer uma mamografia, não vai achar nada, né? Então, abaixo de 40 anos, a mamografia é um exame ruim pra ver nódulo, é difícil, Sim. ela não tem uma boa sensibilidade porque você tem muito tecido mamário mesmo, né? Então fica tudo escuro no exame. Então, o ideal nesses casos seria passar primeiro pela avaliação do médico para ele te indicar qual o melhor exame. Tô lembrando para vocês que a doutora Amanda atende pela Todos Med com parceria com a clínica Ideal Prev, tá? Então, para você que gostou das falas dela, gostou do conteúdo dela e quer passar por uma consulta com ela, chama a gente no direct, chama a gente no WhatsApp que a gente marca uma consulta diretamente com ela, para você tirar todas as suas dúvidas. Isso. Toda segunda-feira de manhã eu tô lá na Ideal Prev, então podem ir. É importante que o Outubro Rosa, né, é o momento que as pacientes têm de lembrar desse cuidado, né? Nossa, preciso coletar preventivo, preciso fazer exame de sangue, faz anos que eu não vejo, então é um lembrete de que, assim, a gente precisa se cuidar. Fazer um check-up, fazer assim, um é check-up. importante, não só no mês de Outubro Rosa, né, doutora? Sim. Eu acho que durante o ano, uns 2 check-up, a doutora indica o que a doutora fala sobre Normalmente a gente fala sobre rotina anual mesmo, ginecológica, né? Então, mesmo que assim, não coleto mais preventivo porque tirei o útero, precisa fazer o exame ginecológico, passar por uma consulta ginecológica todo ano. Quais são as etapas do tratamento do câncer, doutora? Então, depende muito do tipo do câncer, né? Às vezes você vai precisar fazer uma quimioterapia antes de fazer uma cirurgia para reduzir o tamanho do câncer, que a gente chama de quimio neoadjuvante. Às vezes você vai direto para a parte cirúrgica, às vezes você vai ter que complementar com a radioterapia, às vezes é só cirurgia, né? Então depende muito do tipo do câncer, que daí a gente vai ver no tecido, na amostra tecidual com a biópsia e depois com outros exames de imunohistoquímica para saber bem certinho qual que é o câncer, né? Tem câncer que é estrogênio receptor, progesterona receptor, tem câncer que não é receptor hormonal, então o tipo do tratamento vai depender da característica do tumor. Para você que quer mais dicas, segue o nosso perfil aqui no YouTube e segue o nosso perfil no Instagram também, tá? Doutora, você quer deixar o seu Instagram para os nossos... Claro, o meu Instagram, ele é novo ainda, né? Não tem muitas postagens, mas o plano é que ele vá também se construindo nesses próximos meses. É @doutora.amandalsz. E doutora, existe casos que a paciente tem que fazer a remoção da mama?
Existe, que daí é a mastectomia que a gente chama, né? Mastectomia radical. Antigamente se fazia muito de retirar a mama, às vezes retirava parte do músculo peitoral, fazia esvaziamento axilar, que a gente chama que é tirar os linfonodos, e isso trazia muita morbidade para a paciente depois, né? Então ela vencia o câncer, mas ela não tinha uma boa qualidade de vida. Agora, com o aumento do diagnóstico precoce, com o aumento das opções de terapia que a gente tem, é uma cirurgia que a gente deixa para casos mais reservados, né? Então, hoje existe muita possibilidade de você fazer a quadrantectomia, que é retirar um setor da mama, né? Que é a mesma coisa que a setorectomia, e a radioterapia após. Então, o médico mastologista vai avaliar qual é o melhor curso de ação para paciente, né? E às vezes elas vêm querendo já tirar tudo, porque acham que isso vai melhorar o tratamento, mas às vezes não é o indicado. Às vezes o indicado é retirar uma porção e continuar o acompanhamento, né? Existe os casos em pacientes mutadas que têm um risco muito maior de ter o câncer de mama, que existe até a cirurgia profilática, né? Que foi aquilo que a Angelina Jolie fez. Ela tinha a mutação do BRCA1 e isso aumenta absurdamente o risco de câncer ao longo da vida, né? Vai para quase 80% o risco de você ter. Então, vale a pena você conversar com o médico se você quer fazer o acompanhamento mais seguido, né? Mais precoce, para diagnosticar uma doença precoce, ou se você quer fazer a retirada da glândula mamária para já diminuir bem o risco, né? E daí é uma cirurgia que envolve, dependendo da mutação, não só a retirada da mama, às vezes você precisa tirar parte do ovário, então são cirurgias maiores, né? São cirurgias que, tirando o ovário, você vai entrar numa menopausa, então normalmente a gente espera para fazer não tão precoce, né? E doutora, eu não sei se você tem essa informação, mas as pacientes que fazem a retirada de mama, elas têm direito à reconstrução? Hoje elas têm direito à reconstrução pelo SUS. Antigamente ela tinha direito a reconstruir só a mama que ela tirava, né? Então hoje elas têm direito a fazer a simetrização das mamas. Então ela pode, vai retirar de uma mama, não vai ficar sem só aquele lado com uma alteração, né? Então hoje elas têm essa possibilidade. Ontem eu tava assistindo um filme, eu não sei se a doutora assistiu, aquele Caramelo, que é justamente um cachorrinho que o dono dele tem câncer e ele sentiu antes do dono. E a minha pergunta é que eu sempre me pergunto, assim, em fase terminal, de fato é verdade que o médico impõe, você tem 3 meses de vida, você tem 7 dias de vida? Normalmente é difícil a gente fazer essa previsão, né? A gente chama o paciente, a gente não chama mais de terminal, a gente chama de paciente paliativo, que também tá muito em alta esse tema de cuidados paliativos, que assim, terminal parece que, não tem mais o que fazer, então vamos largar o paciente, vamos largar os cuidados, né? E paliativo é você dar o melhor conforto para o paciente, sabendo que não existe um tratamento que vai mudar o curso da doença dele, né? Então, é a gente cuidar da dor que ele vai ter, preparar para a fase de morrer mesmo, porque vai acontecer. Então, preparar, às vezes, algum assunto mal resolvido que ele tenha, preparar a própria percepção de como lida com a morte, com o fim da vida, com a terminalidade, né? Mas a gente não consegue dar uma previsão de tem 7 dias de vida, tem 3 dias de vida, tem 3 meses. Às vezes muda, né? Às vezes um câncer que estava evoluindo super rápido para por algum motivo e evolui de forma mais lenta. E a doutora já viu acompanhou as reações das famílias, como foi, como eles apoiaram, ou não teve contato? Normalmente a gente não tem tanto contato por ser um médico mais que vai acender o alarme para esse diagnóstico, né? Mas tem muito familiar que, por ser um paciente mais velho, tem medo de como que vai ser a reação, de como que o paciente vai reagir, né? Então, depende muito. A maior parte da família dá bastante apoio, né? Mas é difícil, principalmente quando é uma paciente que é mais nova. Quando é uma paciente, assim, já tem outros problemas de saúde, já tá com mais de 70 anos, tem mais idade, né? Normalmente os familiares lidam melhor. Quando é alguém mais novo, é um choque, né? Doutora, fala pra mim, a doutora já acompanhou algum caso de algum paciente que teve o câncer e acabou falecendo? Então, eu acompanhei casos de pacientes, né? Normalmente a parte do falecimento a gente acaba não sabendo, só quando vem algum familiar, porque como acompanha com mastologista e com oncologista, mas eu já tive caso na família, né? Antes de eu ser médica e agora depois também. Então,
uma delas que já tinha mais fatores de risco, era tabagista, já tinha outros fatores, né? Já tinha tido outros tipos de câncer por conta do tabagismo. E infelizmente acabou falecendo disso, né? Dessas comorbidades todas. E é uma parente mais próxima que acabou falecendo jovem ali, bem mais cedo, e ela tinha um tipo de câncer que era um câncer que a princípio responde a diversas terapias, né, que era um câncer de receptor hormonal positivo, que normalmente a gente tem vários tratamentos para usar, não é o que a gente tipicamente acha que é um câncer agressivo, né, e acabou não respondendo a nenhuma das terapias, infelizmente. O que te fez de fato escolher a ginecologia? Então, no começo da minha vida acadêmica, eu não sabia nem se eu queria medicina. Eu fiquei em dúvida entre o direito e a medicina. Acabei até fazendo os dois, concluindo os dois até o final. Mas a partir do terceiro ano, que é quando a gente tinha o contato com o paciente, eu falei, não, é a medicina que eu quero mesmo, a parte da assistência, é disso que eu gosto. E a parte da ginecologia e obstetrícia, inicialmente eu gostava muito mais da parte da obstetrícia, né? De acompanhar as mulheres nessa fase específica da vida, que foi o que eu tive mais contato na minha residência médica também. E depois, nesses anos de prática que eu comecei no consultório, normalmente são pacientes da ginecologia, que vem acompanhamento, rotina, eu acabei me apaixonando por essa parte de cuidar da pessoa na integralidade dela, né? Então, pacientes que às vezes me trazem a filha, eu trouxe minha filha para ver sobre o anticoncepcional, para ver sobre os cuidados. Então, para mim, o maior elogio é quando me traz algum familiar, né? Fico super feliz de confiar, né? Principalmente filha, tudo isso, nos meus cuidados. Mas é uma parte que, assim, eu via que a gente consegue acompanhar desde essa parte de orientar sobre cuidados do começo da vida, sobre como que vai ser a primeira menstruação, primeira relação sexual, quais cuidados que ela tem que ter, a fase de planejamento gestacional, né, que é o ideal antes de aparecer gestante, é chegar e falar, tô pensando em engravidar, vamos planejar para ser da melhor forma possível, e a parte da menopausa agora que tá vindo bastante também, né, então é uma área muito ampla que você consegue acompanhar seguir a paciente ali, né? em várias áreas da vida. Não é aquele ponto específico que você vai cuidar, né? Lógico, eu adoro a parte da obstetrícia, que é uma parte ali dos 9 meses que eu também gosto muito. Mas de poder acompanhar depois dessa mulher vir com o bebezinho, vir depois para procurar um anticoncepcional, para procurar ajuda, para conversar sobre as queixas, né? Então isso foi o que eu gostei mais e falei, não, é essa área que eu quero mesmo. Doutora, você que atua na área, a doutora acha que existe desigualdade no tratamento do SUS e particular sobre o câncer? Então, em relação ao rastreio, aqui em Curitiba, pelo menos, que é onde eu sei como funciona o sistema de saúde público, o acesso ao rastreio é muito bom. Você consegue pedir a mamografia para paciente até antes de virar direito da paciente dos 40 anos que começou esse ano, a gente já conseguia pedir para esse tipo de paciente, né? A gente tem um pouco de dificuldade para pedir exames complementares. Então, se a gente precisa de uma ecografia, primeiro ela precisa ter uma mamografia com alguma alteração. Para pedir uma ressonância só no hospital terciário, né? Então, a gente não consegue pedir no posto de saúde, na unidade básica. Então, tem essa dificuldade do acesso a exames complementares, mas o rastreio com a mamografia é igual à parte do SUS e do particular, você consegue fazer da mesma forma. E a parte de acesso ao tratamento, quando você tem um diagnóstico de câncer, você tem também um período máximo que você precisa ser encaminhada. Então, não é que você vai ter o diagnóstico, vai ficar lá meses na fila esperando para chegar no teu tratamento. Mas existe uma diferença em relação ao que você tem de medicamentos, de quimioterapia, né? Existem as quimioterapias tradicionais, existem novas medicações, imunobiológicos, que a gente chama, que são mais difíceis do acesso pelo sistema de saúde pública, sim. Mas o tratamento, né, os acessos cirúrgicos, os acessos a um tratamento digno também existe na saúde pública. Doutora, infelizmente a gente vê casos de pacientes com câncer de mama que tem que fazer a remoção. Mas tem pacientes também que fazem a remoção de mamas sadias. Sim, então, assim como o caso da Angelina Jolie, né, existe a cirurgia profilática, que a gente chama de mastectomia, que daí são pacientes que não têm nenhum sinal de doença, mas que têm um alto risco para a doença, que optam por retirar, né, e tem casos também de pacientes, por exemplo, transgêneros, que retiram a mama para fazer a readequação de gênero, né. Então, assim, o que isso impacta?
principalmente para pacientes que retiram de forma profilática ali. Você está retirando toda a glândula mamária, então, se você tem plano de gestação, de amamentação, é algo que você não vai conseguir, né? Qualquer cirurgia, até mesmo cirurgia estética de mamoplastia, que você mexa ali nos ductos, você pode ter uma certa dificuldade para amamentar. Mas quando você tira a glândula mamária, você não tem de onde sair essa produção, né? Então, isso é uma coisa a se considerar o quando você fazer essa cirurgia profilática, se vale a pena você fazer agora, se vale a pena você fazer um rastreio mais precoce, de 6 em 6 meses, intercalar exames para deixar isso para mais tarde, né? E em pacientes, principalmente transgêneros, que usam uma alta dose hormonal, é importante manter o acompanhamento médico, porque mesmo tirando a parte da mama, né, a parte do tecido glandular, são exames que são pacientes que têm uma exposição a uma alta dose hormonal, então tem um risco aumentado de ter câncer também. Então precisa fazer esse segmento, né? Então, seriam esses casos de homens transgêneros que precisam fazer o acompanhamento por conta da dose hormonal utilizada ali. Então, doutora, o Outubro Rosa, ele é mais do que uma cor, né? Ele é um movimento de vida. Sim, o Outubro Rosa, né, ele é o momento que a gente tem para focar na saúde da mulher. Então, aquela mulher que, com a vida corrida, atribulada, acabou esquecendo de marcar seus exames, né? Tem filho, tem um monte de preocupação, acaba esquecendo. O Outubro Rosa é aquele momento de, tem isso aqui, você precisa cuidar de você também. Se você não cuidar de você, você não consegue cuidar dos outros, né? Então, o Outubro Rosa, além da gente fazer esse rastreio do câncer de mama, é o momento da paciente lembrar de se consultar, lembrar de ir na consulta, de mudar os hábitos de vida dela, né, de ser uma oportunidade, às vezes, de começar uma atividade física, tentar ter os hábitos mais saudáveis, parar de fumar, reduzir ou parar com a bebida alcoólica, né, aproveitar e já fazer os exames de check-up preventivo, que também é a prevenção de outro tipo de câncer, né, do câncer de colo de útero, que também é importantíssimo. Então, é o momento da mulher, né, dela lembrar que precisa também se cuidar. Então, é muito mais do que só a prevenção do câncer de mama, que se fosse só isso, Sim. já seria muito, porque é algo que muda o desfecho da doença, reduz mortalidade, mas é muito além disso, né? São todos os cuidados, é o momento da mulher olhar para si e falar, não, agora eu também preciso me cuidar, eu também preciso ir no médico, eu também preciso fazer minhas coisas. E neste episódio especial, conversamos com a doutora Amanda, ginecologista, sobre a prevenção, diagnósticos e os maiores mitos sobre o câncer de mama. Queria agradecer, né, por você ter tirado esse tempinho, por ter participado do nosso primeiro episódio, né, que falamos sobre o Outubro Rosa. Agradecemos imensamente para a doutora ter participado, ter topado essa nova fase que a gente vai iniciar. Obrigada, Ana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, né? E podendo ajudar, nem que seja lembrar alguém de fazer essa mamografia, para mim eu já vou estar satisfeita. Então, eu que agradeço vocês. E muito obrigada por vocês que nos assistiram e até o próximo episódio.